pessoal, mais uma vez eu gostaria de estar agradecendo a todos e a todas que estão acompanhando aí as nossas videoaulas técnicas. E nessa videoaula técnica de número 5, eu gostaria de estar abordando com vocês as estruturas condicionais. Neste caso nós temos três exemplos, né? O if else e o comando if else, tá, ok? Para exemplificar o uso desses comandos, dessas estruturas condicionais, eu vou estar utilizando um software para o cálculo das raízes de uma equação de segundo grau, ok? Então vamos lá para o software. Bom, pessoal, aqui o software Scilab aberto, tá, ok? Para a gente ir lá para o SciNotes, né? Das aulas anteriores aí, aplicativos SciNotes, tá, ok? Deixa eu só fechar, minimizar aqui a tela. Já, porque a gente digita aqui no SciNotes e verifica aqui a saída, né? Bom, a primeira coisa aqui que eu quero fazer, né, é apresentar o formato da equação, né? Então, como eu não vou ler essa primeira linha, vou digitar duas barras aqui, e a equação que a gente está querendo calcular é a equação do tipo a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a zero, ok? Equação do segundo grau. As raízes, né? Calcular as raízes da equação do segundo grau. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é digitar dois comandos, que é o clc, que é para limpar a tela, e o clear, que é para limpar as variáveis, caso tenha variáveis criadas lá no Scilab. Ou seja, eu vou entrar com o nosso, quando eu executar o programa aqui, né, eu vou entrar com o programa limpando todas as variáveis disponíveis lá no Scilab, de modo a não gerar nenhuma incompatibilidade aqui na hora que a gente estiver trabalhando, tá? Primeiro passo, fazer as leituras aí dos valores de A, B e C. Então, input entre com o valor da constante A. Ok. Ponto e vírgula no final. Então, eu tenho B. Entre com o valor de B. E C aqui também, né? Os mesmos comandos, entra com o valor de C. Ok. Próximo passo é criar a variável delta, que é calculada como sendo b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vou colocar essas operações aqui entre parênteses, tá? Isso eu estou fazendo só para certificar que a operação que vai ser realizada é a mesma operação que eu estou imaginando que está sendo executada aqui. Eu já tive alguns problemas por falta de parênteses e os valores darem valores diferentes do que era para ser computado, tá, ok? Então, o primeiro passo aí é calcular, aliás, fazer a verificação se o delta é maior que zero. Se delta é maior que zero, o que vai acontecer? Eu vou ter duas raízes, x1 igual a menos b mais sqrt de delta. O que o sqrt faz? Ele extrai a raiz, né? Extrai a raiz quadrada do valor informado. Esse valor eu vou dividir por 2 vezes a. Beleza? Bom, a mesma coisa para o x2. Então, x1 está ali, x2, só que no caso do x2, aqui é menos sqrt de delta. Beleza? Bom, agora eu vou apresentar o resultado. Então, disp... Opa. O valor da raiz x1 é igual disp, e aqui eu vou apresentar a variável calculada x1. Ok? Ponto e vírgula aí no final do comando, caso eu não queira que ele apareça, né, um eco lá na tela do console do Scilab. Beleza? Bom, tem que apresentar também a variável, o valor, né, da raiz. O valor da raiz x2 é igual, ponto e vírgula, né? E disp x2. Poderia ter feito um Ctrl+C, Ctrl+V, né?
Beleza, digitado aqui. Então, nesse caso, se o delta for maior que zero, então eu faço esses cálculos. x1, x2 e dou o disp do valor da raiz x1 e um disp o valor da raiz do x2. Beleza? Então, x1 e x2 está aqui. Próximo passo é fazer a verificação do delta negativo. Se delta for igual a zero. Beleza? Bom, aqui eu estou usando operadores de comparação. Na primeira aqui, né, no primeiro if delta maior que zero, esse maior, certo? É um operando aí de comparação. Da mesma forma que eu estou usando o igual, que é um operando aí, né, um operador de igualdade, né? Então ele compara se delta é igual a zero, né? Então, se caso isso aconteça, o que vai acontecer? Eu vou ter x1 e x2 com valores idênticos, calculados por menos b dividido por 2 vezes a, certo? Então eu posso calcular o x1 e falar que x2 é igual a x1, beleza? Na hora de apresentar o resultado, eu vou escrever disp o valor da raiz de x1 é igual a x2, que é igual, e aqui nós vamos apresentar qualquer um dos valores, ou x1 ou x2 está valendo. Então eu vou pôr x1 aqui, beleza? Então se o delta é igual a zero, eu vou ter raízes idênticas, e neste caso eu apresento apenas o valor de uma delas, que vai contemplar as outras duas. Bom, agora eu vou para o delta negativo. Se delta for menor que zero, né? O menor aqui é um operador de comparação, tá? Então o que nós vamos fazer? Eu vou criar aqui uma separação da parte real. Então parte real, P real, é igual a menos B dividido por 2 vezes A, tá? Abusando aqui dos parênteses, tá? Na hora de fazer a operação, para evitar erros. E P e mag, que é a parte imaginária, eu vou calcular como sendo SQRT de ABS de delta. O que eu estou fazendo aqui? O ABS ele vai calcular um valor, um módulo, né? O módulo do delta, então um valor positivo para delta. E eu extraio essa raiz de delta, ok? Essa operação eu vou fazer a divisão por 2 vezes A, certo? Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular os números. Então, x1 é igual a P real mais %i, que é a parte imaginária, né? Eu acrescento o i aqui no número, P e mag. I mag, ponto e vírgula. Ctrl C, Ctrl V, para o x2. Então, x2 é igual a P real, só que agora é menos, beleza? E aí nós vamos falar dos valores, né? Então, posso vir aqui em cima, né? Copiar aqui isso aqui, jogar aqui para baixo. Ok, tá valendo. Disp, o valor da raiz x1 é igual a disp x1, o valor da raiz x2 é igual a disp x2 ali, né? Então ele vai apresentar esses resultados. Bom, para a gente certificar que isso está sendo calculado de forma correta, nós vamos apresentar um disp vou usar aqui o comando roots, né? O Scilab, logicamente, ele já possui funções, né, para calcular a raiz do polinômio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o próprio roots para a gente certificar se as raízes que a gente está calculando no código estão batendo com a do roots, né, que já é um comando que já foi testado anteriormente pelos desenvolvedores. Ok? Então, vamos lá salvar aqui, né? Executar, salvar. Chamar aqui de equação do segundo grau, beleza, dá Enter, vamos ver se não deu nenhum erro de digitação, não, a princípio não deu. Então eu vou digitar o A igual a 1, B igual a 1 e o C igual a 1, certo? Neste caso aí, o que apareceu ali? Ó? Apareceu duas raízes, né? Só que raízes imaginárias. Tanto o valor calculado pelo software, que é menos meio mais 0,86i, para x1 e para x2 menos meio menos 0,86i. E pelo roots do próprio Scilab, os valores estão batendo, certo? Bom, com A igual a 1, B igual a 1 e C igual a 1, o que está acontecendo aqui? Nós estamos calculando
um delta negativo, né? Então nós vamos achar aqui um delta negativo. Então vamos calcular outro valor aqui, só que agora para o delta positivo. Então que valores que eu vou utilizar aqui? Como eu quero um delta positivo, eu vou jogar o valor de A igual a menos 1. Menos 1 e o restante igual. Certo? Neste caso aqui eu obtive duas raízes, tá, ok? Raízes no caso distintas, né? Então o valor da raiz x1, menos 0,618034, e o valor da raiz x2, 1,618034. E pelo roots a gente verifica que os valores bateram, né? Beleza? E mais um teste que nós vamos realizar é quando o delta é igual a zero. Para o delta ser igual a zero, o valor de A tem que ser 1. Opa, peraí, onde que eu digitei? Digitei do lado de cá. Peraí, pode ficar aqui não. Na hora de executar ele vai dar erro na hora de executar de cá. Ok. Então aqui o A tem que ser igual a 1. O B tem que ser igual a 2, né? E o C igual a 1. Beleza? Neste caso aqui, ó, a gente tem delta igual a zero. Então o valor da raiz x1 é igual a x2, que é igual a menos 1. Se a gente observar o roots, a saída do comando roots, né, do Scilab, a gente verifica que realmente nós temos aí duas raízes de valores idênticos, certo? Bom, ainda existe uma outra possibilidade, né, de utilizar os comandos ifs, né? Então neste caso aqui, vamos dizer assim, né, que seria uma solução um pouco mais elegante de escrever isso aí. Então, por exemplo, ó, vamos refazer isso aqui, só que usando o if e o else if, né? Então, por exemplo, se delta for maior que zero, então se delta for maior que zero, então eu faço os comandos, certo? Else if, caso contrário, delta for igual a zero, então, né? Eu faço outros comandos. E por fim, eu tenho else. Caso contrário, eu finalizo. Então, eu vou ter delta maior que zero na primeira parte do if. No else if eu vou calcular para o delta igual a zero. E no último, eu vou calcular para o delta negativo. Então, eu vou vir aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, porque o código já está pronto. O que mudou mesmo foi só a estrutura do if. Então, aqui, ó, esse é para calcular delta negativo, né? Vamos lá buscar o delta igual a zero. Cadê aqui? Aqui. Então, delta igual a zero. Cadê? Delta igual a zero. Está aqui o código. Beleza? E agora para o delta maior que zero. Vamos lá copiar. Beleza? Vamos lá no if igual o if com delta maior que zero. Beleza. Então, a princípio, nós temos que ter os resultados idênticos, né? Então, mudamos o algoritmo aqui, né, que a gente desenvolveu para o cálculo, simplesmente mudou o uso dos comandos condicionais aí. Estrutura condicional. Então, vamos lá. Ok, rodando. Primeiro lá, 1 e 1. O que vai dar? Vamos verificar, né? Delta negativo. Então, valor da raiz x1, menos meio, mais 0,86i, o valor da raiz x2, menos meio, menos 0,86i. Pelo roots do próprio Scilab, os valores bateram. E aqui a segunda parte, né, que a gente fez agora. E o valor também está batendo. Beleza? As duas raízes. Ok, vamos executar novamente, só que agora usando um delta positivo, né? Então, vou usar menos 1 para o A, 1 para o B e 1 para o C. Beleza? Neste caso aqui a gente tem duas raízes. A raiz x1 ficou em menos 0,618034. O valor da raiz x2, 1,618034. Está batendo com valores do roots do próprio Scilab. E a segunda parte do código, né, que a gente acabou de fazer, também estão batendo com os valores. Ok? Bom, e por fim aí a gente tem que executar um valor para delta igual a zero, né? Para delta igual a zero. Para delta igual a zero, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um valor de A igual a 1, o valor de B igual a 2 e o valor de C igual a 1. Beleza? Bom, primeira parte do código, ele está falando para nós que o valor da raiz x1 é igual ao valor da raiz x2, que é igual a menos 1.
A saída do roots, ele realmente deu duas raízes idênticas, menos 1 e menos 1. E o código que a gente fez por último agora também está falando que o valor da raiz de x1 é igual a x2, que é igual a menos 1, certo? Então nós temos aí o código batendo aí nessas três situações, beleza? Tanto nesse código com os ifs separados, né? Então tem aqui if delta menor que 0, if delta igual a 0 e if delta menor que 0. O cálculo do roots, né? Direto pelo Scilab, e agora usando o comando if com else e if junto. Também está funcionando adequadamente. Beleza? Bom, o comando if também ele permite utilizar, né, operandos lógicos. Né? O que são os operandos lógicos? Eu vou criar um outro código aqui, certo? Então, vou abrir aqui essa tela, certo? E vou mostrar para vocês o que deveria ser, o que seria, né, os operadores lógicos. Então, vou de novo aqui, né, digitar clear, CLC, e vou criar aqui dois números, número 1 igual a 5 e número 2 igual a 3. Se número 1 for maior que 0 e número 2 for menor que 10, vou mostrar aqui, disp lógica E. O que eu fiz aqui no caso? Então eu estou comparando, eu estou fazendo o número 1 maior que 0, estou comparando se o número 1 é realmente maior que 0. E se o número 2 é menor que 10. Ou seja, esse if só vai entrar aqui nessa lógica, para executar esses comandos aqui, né, do disp, se isso aqui for verdadeiro. Então eu preciso ter o número 1 maior que 0 e o número 2 menor que 10. Senão ele não executa esse disp aqui. Beleza? Outra situação seria if número 1 maior que 0 ou número 2 for maior que 10. Então, vou mostrar aqui, disp a lógica OR. Né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Se o número 1 for maior que 0 ou o número 2 for maior que 10, beleza, ele executa o disp. Beleza? Bom, e por fim eu posso fazer o seguinte. Se número 1 for diferente de 10, então aí ele vai executar o comando. Disp diferente. Né? Então vamos aqui, salvar e executar. Beleza? Vou chamar aqui de lógica. Então mandou executar, tem lá lógica E, lógica OR e diferente, certo? Porque o número 1 aqui no caso é 5, né? Então 5 é maior que 0, verdadeiro. Número 2 é menor que 10, verdadeiro. Então ele executa o disp lógica E, né? Se número 1 for maior que 0, número 1 é maior que 0, ou o número 2 maior que 10, o número 2 é falso. Essa instrução aqui se torna falsa, né? Mas a primeira é verdadeira, ele vai executar, ok? E por fim, o número 1 é diferente de 10? Sim, o número 1 vale 5, então ele vai executar o disp diferente, tá ok? Bom, pessoal, acho que essa parte aqui do if está ok, né? Se precisar de mais alguma ajuda, pode vir aqui, ó, digitar help if, né, no Scilab, que ele vai executar a opção de help, né, que vai dar mais algumas informações a respeito do uso do if then else, beleza? Então até a próxima aí.